arca e taça, a primeira coisa a gente precisa entender o que é adoração, né? E muitas das vezes eu sei que é algo que vocês já ouviram, talvez em algum lugar, talvez eu já falei aqui, mas é sempre importante a gente lembrar das coisas, sempre importante a gente trazer as coisas novas, porque o tempo vai passando e a gente acaba esquecendo de algumas coisas. Talvez você até esqueceu daquilo que um tempo Deus falou no seu coração, que Deus falou que ia fazer através de você, e o tempo passou e você foi esquecendo. Então, primeiramente eu queria falar, o que precisamos, estou sentindo, não sei se está muito silêncio ou a gente está acostumado com fundinho, né? Mas enfim, o que precisa acontecer na nossa mente? Precisa acontecer uma metanoia, uma mudança de mente, né? Então, uma das coisas que a gente precisa entender é que eu pensando em arco e taça, como o Renato falou comigo, eu falei, cara, não adianta a gente começar, então eu fui anotando, não adianta a gente começar uma arco e taça na igreja se a gente não vive uma vida de arco e taça no nosso quarto, ou seja, se a gente não vive uma vida de arco e taça dentro do nosso interior. Então é essa mudança de mente que a gente precisa entender. De vivermos arco e taça dentro da nossa casa, de acontecer, na verdade, uma arco e taça dentro do nosso interior. Então, Romanos 12 vai falar sobre uma mudança de mente. Queria que nós abrimos, vou tentar correr, vou tentar diminuir um pouco as aspas, né? Tentar abrir menos aspas para a gente correr um pouco. No celular aqui fica mais rápido. Romanos 12. Aí você, a galera tá aí com um caderno, eu não já anoto na mente, né? Romanos 12. Romanos 12. Pode ser. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. E não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade. Então existe uma chave de transformação na mudança da nossa mente. Existe uma chave de transformação. A nossa mente, por isso que eu comecei falando aqui no início, que o tempo vai passando e às vezes a gente vai esquecendo algumas coisas. Por quê? Porque a nossa mente ela precisa ser atualizada de tempo em tempo, sabe? De tempo em tempo a gente precisa voltar lá atrás e ver tudo aquilo que Deus falou pra gente, né? E aquilo precisa, para esse tempo, fazer sentido. A nossa mente precisa, sabe? O celular, quando ele começa lá travando, quando ele começa ficando, o meu tá assim, né? Ele começa ficando pesado, então aí aparece lá a atualização, então porque precisa ser atualizada. A nossa mente é a mesma coisa, ela precisa ser atualizada de tempo em tempo. Então, avançando, não se coloca remendo novo em roupa velha, não se põe vinho novo em odre velho. Mateus 9. Então, vou tentar ser rápido e ao mesmo tempo devagar, porque às vezes eu corro muito aí esse carro com esse perdendo o fio do negócio. Amém? Então chegaram os discípulos de João
E lhe perguntaram, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Respondeu Jesus, é possível que os amigos do noivo fiquem de luto enquanto o noivo ainda está com eles? Dias virão quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Ninguém coloca remendo novo em roupa velha, porque o remendo força o tecido da roupa e o rasgo aumenta. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Se eu fizer, os odres rebentarão, o vinho derramará e os odres se estragarão, mas põe vinho novo em odres novos, e assim ambos ficam conservados. Então estou falando aqui de uma renovação de mente. O odre, o que é o odre? Todo mundo sabe o que é o odre, mas vamos falar um pouquinho de odre. O que era o odre? O odre era feito com uma parte do animal, ou era cabra, ou eu acho que era ovelha, do couro do animal. E depois que o vinho ele era colocado dentro desse odre, no começo o que acontecia? Colocava o vinho e o odre ele estava flexível, então ele pegava e se expandia, sabe? O odre estava novo, a mente estava trazendo para o nosso entendimento, a mente estava renovada, então ela recebe algo, então ela tem a capacidade de se expandir. Só que o tempo ia passando e o odre ele começava a ficar duro, ele começava a ficar inflexível, ele começava a ficar quebradiço. Então se você colocasse o vinho, o que ia acontecer? Ele ia partir. Só que o que a gente fazia com esse odre? Dispensava ele, jogava ele fora? Não, havia um processo de renovação desse odre. E o processo de renovação desse odre, como que era? Eles pegavam esse odre velho, colocavam dentro da água, depois eles untavam esse óleo, depois tiravam, pegavam, untavam esse óleo ou passavam um pincel com azeite de oliva, né? Para esse odre ele pegar e começar a ficar novamente flexível. E depois desse processo de renovação, o odre ele podia ser usado como da primeira vez. É esse processo de renovação de mente, essa metanoia que a gente precisa ter de tempo em tempo. Sabe, para o vinho novo cair em nós, podemos dizer que nós somos um odre. Para o vinho novo cair em nós precisamos nos renovar de tempo em tempo. Deus não vai derramar algo novo em um odre velho. Deus não vai derramar algo novo dentro dos nossos corações, dentro da nossa vida, se a nossa mente ela não sofrer um processo de atualização. Então nós precisamos de uma metanoia, nós precisamos de uma atualização na nossa mente. E Jesus, ele de tempo em tempo, ele quer fazer isso, ele quer renovar, ele quer trazer algo novo, mas ele não vai trazer algo novo se a gente está vivendo coisas velhas ainda. Mas por outro lado, a gente não pode viver algo novo se a gente não passou das coisas velhas ainda, se a gente não se não deu um staff das coisas velhas ainda, e a gente viveu aquilo que a gente tinha que viver no passado. Ou seja, essa é a atualização. Se a gente viveu tudo, se houve um entendimento daquilo que Deus falou no passado, então nós estamos prontos para receber algo novo. Amém? Estou sentindo algo pegado, né? Estou me sentindo cansado. Estou falando aqui, a respiração está tipo, vai calma, gente, já cumpriu o isolamento. Então, é só sequela mesmo. Até aí tudo bem, gente? Eu falei.
Em Levíticos diz algo muito, muito poderoso assim. Deus está falando, Levíticos 26:10. Deus está falando sobre obediência. Obrigado, cara. Deus está falando sobre obediência. Se quiser abrir, pode abrir. O povo. E ele está falando algumas promessas, algumas coisas que ele vai fazer a partir da obediência do povo. Então, aí tem um versículo que é no 26:10, Levítico 26:10, que ele vai falar assim, para a gente nos desfazer da colheita velha, para que possa abrir espaço para a colheita nova. Ou seja, aí a pergunta que eu te faço é: o que de velho ou do que você já viveu na sua vida que você está vivendo ainda hoje, que Deus já falou assim, se desfaça disso, sabe? Se desfaça desse algo que está, sei lá, dentro do teu coração ou na sua mente, ou uma preocupação. Se desfaça disso para que você possa viver algo novo. Então, talvez a gente não começou a viver algo novo ainda. Talvez a gente, para viver uma arte taça, que é um processo de adoração e intercessão por algo, talvez a gente precisa de um entendimento e de deixar algumas coisas. Não sei se está fazendo, eu gosto muito dessa palavra, mas não sei se está fazendo sentido para você. Eu aprendi lá na escola que a gente tem que ser... faz sentido? Se a gente pergunta se faz sentido, é porque a gente tem dúvida do que a gente está falando, né? Então, às vezes a gente precisa fazer isso. Nos desfazer da colheita velha, dos pensamentos antigos, dos pensamentos que já foram, para que possa vir coisas novas do céu. Amém? Então essa foi a introdução da introdução. Quando eu fiz a introdução, aí apareceu outra introdução. Então eu anotei introdução da introdução. Agora a gente vai entrar na introdução, bem rápido. Aí eu queria falar de uma vida, a gente está falando sobre uma vida, a gente vai entrar numa vida de adoração agora. Então, para alguns que são músicos, para alguns que fazem parte da área do louvor, a gente tende muito a pensar que a adoração ela é ligada diretamente à música, que a adoração, que existe um momento de adoração, que existe um culto de adoração. Na verdade existe um culto de adoração, mas o culto de adoração não é no momento que a gente vem para o culto. Na verdade não é no momento que a gente vem para a reunião. Então não existe um momento de adoração, existe uma vida de adoração. Existe uma vida de adoração 24 horas, desde quando eu acordo até a hora que eu vou dormir. Então, a gente falar que vamos começar um momento de adoração agora, está certo e está errado. Vamos começar um momento de adoração, não. Se a gente começa um momento de adoração é porque a gente veio da nossa casa sem estar num momento de adoração, sem estar num culto de adoração, sem a nossa vida estar entregue em adoração. Então a gente tem esse paradigma de que a adoração é quando a gente entra no culto e a gente começa a cantar, sabe? Então a adoração não está ligada diretamente à música. A música é uma forma de adorar, é uma forma de eu expressar aquilo que Deus é uma forma de eu expressar quem Ele é uma forma de eu colocar aquilo que está aqui dentro para fora, que na verdade vem dele mesmo. Então isso é adoração. A adoração, ela precisa transcender a música. Ela pode até começar em um culto, em uma reunião, pela música, mas a música não pode ser um motivo da nossa adoração. A música não pode ser um motivo da nossa adoração. Às vezes a gente chega para um culto e a gente começa a adorar quando alguém começa a cantar. Ou seja, o motivo da nossa adoração é a música. Ou seja, se não tiver um louvor legal, se não tiver um
um instrumento legal, se não tiver o instrumento completo, a gente não consegue adorar, porque o motivo da nossa adoração é a música. O motivo da gente cultuar o Senhor, na verdade, é a música, sabe? Então, tem uma frase que eu ouvi do Gustavo, um amigo, e ele, na verdade não é dele essa frase, mas é uma frase que eu acho muito verdadeira. Que é assim, o crente, ele não é bom em pregar mentira, a não ser que ele esteja cantando. Você já cantou aquela música? Abro mão dos meus sonhos. Aí eu te pergunto, você abriu de fato mão? Nós abrimos de fato mão do nosso sonho? eu abri de fato a minha vida pelos planos dele. Sabe, uma vez eu estava na quadrangular e eu comecei a cantar essa música. O louvor estava fluindo legal. Mano, quando eu comecei a cantar essa música, veio um peso. Cara, eu não sei se foi o diabo ou foi o Espírito Santo que soprou. Cara, isso é verdade? Você está cantando? Mano, vem aquele peso assim, não tem como estar maneiro, vem aquele peso assim. Eu falei, caraca, mano, eu parei de cantar na hora e ninguém entendeu nada. Cara, porque veio assim dentro do meu coração e falou assim, cara, isso é mentira, mano. Você não abre mão do seu sonho. Você está namorando e tipo assim, você está com sua namorada lá, você faz o que você faz com ela, e isso é verdade. Você abriu mão dos seus sonhos com ela por mim, você abandonou ela por mim. Então, cara, era uma mentira que eu estava cantando. Então a gente não é bom em pregar mentira, a não ser que a gente esteja cantando. Outro dia eu estava ouvindo uma música de não sei quem, não sei se foi o Jairo Bonfim, e era uma música, cara, que assim, uma música perigosa, que falava mais ou menos de abrir mão, cara. E talvez eu estava julgando ele, mas eu senti, cara, isso não é verdade, mano. Isso é apenas uma canção. E a gente é assim, às vezes a gente apenas canta uma canção, só que, tipo aquela música da Isadora, toma as minhas mãos, eu não preciso dela, toma meu coração, sabe? Será que de fato é isso mesmo, toma as minhas mãos? Aí a pergunta que às vezes eu faço pra gente aqui, beleza, toma as minhas mãos, e quando, algo prático, e quando alguém me fere, será que eu abri mão disso? Por Jesus? Então, assim, às vezes a gente canta e não sabe que a gente está cantando. Às vezes a gente canta, mas na verdade aquilo não fez sentido dentro do nosso interior. Amém? Vocês estão aqui, todo mundo? Vamos lá, estou quase terminando. A gente entrar no... A música não pode ser a base da nossa adoração. Ela não pode ser o ponto principal da nossa adoração. O ponto principal da nossa adoração é Jesus. O ponto principal. Ainda que não tenha música, ainda que não tenha instrumento, mas o ponto principal é ele. Porque quando eu acordo, eu não pego meu violão. Às vezes, muitas das vezes eu faço isso, mas na maioria das vezes quando eu acordo, eu não pego meu violão e vou tocar. Adorar Jesus. Eu adoro ele dando um bom dia. Eu adoro ele dizendo, Senhor, sei lá, não sei o que eu vou falar mais. Então eu adoro ele dizendo assim, eu não vou cantar uma música e começo a adorar ele. Eu adoro ele com as minhas palavras, com aquilo na verdade que eu estou vendo dele. A adoração não é uma repetição, alguém fala e você repete, faz algo e você... Alguém fala e você fala, alguém faz algo e você repete. A adoração é uma resposta ao que você está vendo. Você vê, contempla o Senhor e então surge uma adoração espontânea. Então isso que é adoração. Adoração não é nada mais, nada menos do que uma resposta. Não é uma ação somente, é uma resposta. Você viu algo em Deus e automaticamente você começa a chorar, você começa a gritar, você começa a bater a cabeça na parede. Não sei o que você faz, mas adoração é isso. Não existe você. Aí a gente está no louvor, levanta a mão, você levanta. Fala para Jesus não sei o que, não sei o que lá, cara, a gente só está repetindo o que alguém está falando, mas
Quando a gente vê o Senhor de fato, cara, não precisa mais ninguém falar. A gente sempre costuma dizer que quando o ambiente está aquele ambiente, né, de adoração e tal, se a gente cantar ciranda, cirandinha, ninguém está nem aí, porque não é a canção, é o Jesus que precisa ser adorado. O motivo da nossa adoração é Ele. Então, lá em Apocalipse 4, por que eles diziam santo, santo, santo? Porque eles estavam vendo algo. Então eles não conseguiam dizer, eles não conseguiam ficar quietos, porque eles estavam vendo algo, eles estavam, na verdade, contemplando a majestade do Senhor. E a adoração é isso. Quando você contempla a majestade do Senhor, cara, você não consegue ficar sem fazer nada. Você não consegue ficar estático. Sabe, você não consegue, você vai fazer alguma coisa, porque você está vendo, não sei, cara, você vai correr, você vai gritar, você vai chorar, ou você vai ficar quietinho no seu canto, contemplando a face dele, mas você não consegue ficar estático quando você vai de encontro com a face do Senhor. Então, Isaías 6, ele viu o Senhor, ele contemplou o Senhor. A orla do manto do Senhor enchia o templo, enchia aquele lugar, e a adoração, ela vai mostrar quem nós somos. A adoração, ela vai mostrar quem você é, sabe? Por quê? Porque você já ouviu dizer que a gente é igual a quem a gente adora? A gente se parece com quem a gente adora? Então, se a gente não está em conformidade com quem Ele é, no momento que a gente adora, Ele nos mostra quem nós somos. Então, é por isso que você vai ver alguém no momento de adoração: Senhor, perdoa pelos meus pecados, porque ela está tendo uma espécie de... ela está vendo o Senhor, então automaticamente está sendo revelado quem ela é, automaticamente está sendo revelado aquilo que está em conformidade com Deus. Então, ela começa a pedir perdão, porque, cara, diante da majestade do Senhor, diante do Senhor, não há como nós não colocar as nossas mazelas, não há como nós continuar da mesma forma que nós somos. Então, o que Isaías faz? Ele... Senhor, eu habito num... Vamos ler rapidinho para a gente... Eu esqueço o que ele está falando. Eu lembro, mas não lembro da forma que está. Isaías 6. Vou começar do nome. No ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionava-se serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e ao mesmo tempo proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, eis que toda a terra está cheia da glória do Senhor. O som das asas, o som das suas vozes os batentes das portas tremeram, e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei eu: ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos contemplaram o Rei dos Exércitos. Então, quando você contempla, mano, você vai botar para fora tudo aquilo que está dentro de você, que está em conformidade. É por isso que precisa existir adoração. Adoração não é porque o Senhor precisa de adoração. Adoração não é porque Ele fica mais forte quando a gente adora. Adoração é por conta de você. Adoração é por causa de mim. Por isso eu adoro, para me tornar parecido com Ele. Então Isaías faz isso, cara. Ele começa a ver, contemplar, ele começa a ver quem ele era, ele começa a ver que os lábios dele eram impuros, ele estava habitando no meio de um povo de impuros lábios. Só que existe uma revelação, existe algo aí, cara. Sabe por que muitas das vezes a gente não se coloca para fazer as coisas do Senhor?
Você sabe por que muitas vezes, eu ia falar isso à noite, mas eu vou começar. Você sabe por que muitas das vezes a gente deixa de acreditar ou a gente não faz aquilo que o Senhor já falou para a gente fazer, cara, porque a gente não está contemplando. A gente está tão distante que a gente não consegue fazer as coisas dele. O que Isaías faz? Aí o Senhor pergunta o quê? A quem enviarei? Cara, ele contemplou o Senhor. Então ele falou, envia-me a mim. Cara, quando a gente contempla, meu amigo, a gente vai se colocar, vamos lá, Senhor. Pode vir que eu estou aqui, eu quero ir. Pode vir, é para ir pregar onde? Sei lá, é para ir pregar onde? Na favela, é para ir pregar, é para ir para onde? Para outro lugar, eu vou, porque eu estou aqui. Porque eu contemplo, cara, o que é contemplar? É uma vida de adoração. Então eu contemplo e automaticamente eu me coloco à disposição de fazer as coisas dele. Porque não há como você ter uma vida de adoração, uma vida de culto ao Senhor e você não se colocar para fazer as coisas dele. Sabe? Vamos avançar onde que eu estou. Beleza. Uma coisa que a gente já ouviu, que você ouviu muitas das vezes num culto ou em qualquer lugar, a gente adora a adoração. Vou contar uma experiência que eu tive numa igreja, não vou falar o nome, todo mundo conhece, que estava cantando, tinha um irmão que estava cantando Poderoso Deus, Apocalipse, cara, que está sentado sobre o trono e tal, seja a honra, Apocalipse. E a galera estava tipo, Poderoso Deus, eu sentado lá atrás, tal, caraca, Poderoso Deus, pá, tal, e eu vendo assim, caraca, não, tá tudo normal, beleza, adorando e quase morrendo, uns cantando, outros não, e cara, aí o irmão viu que não estava bom, não estava legal, não é porque o irmão era ruim, cara, é porque as pessoas não estavam contemplando, então as pessoas estavam esperando a música, certo? Então, puxou, esse é o meu, Jonas Serra, sei lá, esse cara, mano, eu vi neguinho voando, eu vi neguinho dando cambalhota, eu vi neguinho correndo, aí eu comecei a chorar, falei, cara, não, tá errado, cara, tá errado, não pode. Eu falando comigo, eu pensando, cara, a gente estava cantando Poderoso Deus agora, Apocalipse, ao que está sentado no trono, e puxa uma música que não é bíblica. Não estou falando que é errado, mas puxa uma música que não tem nada de versículo bíblico e tal. E as pessoas, eu falei, cara, por que as pessoas não gritou para todo mundo ouvir Poderoso Deus? Aí nesse dia, cara, Deus falou assim comigo, cara, eu estou transicionando a adoração no Brasil. Eu estou transicionando a adoração no Brasil. Eu estou levando a adoração no Brasil a ser uma adoração genuína, uma adoração que não é falsa, uma adoração verdadeira, sabe? Então, a gente pensa que a adoração é a música, mas não é a música. A adoração é como Isaías fez, viu o Senhor. E como que a gente vê o Senhor? Buscando Ele. E às vezes, talvez eu falando, poxa, ver o Senhor e tal, talvez pode dar uma bugada na sua mente, tipo assim, poxa, como que eu vou ver o Senhor? Talvez você não vai ver o Senhor visualmente, mas você vai ver o Senhor interiormente. Você vai ver o Senhor dentro do seu interior, você vai contemplar Ele. Talvez eu quero dizer que talvez você vai ver Ele de fato. Você vai ver Ele de fato, mas na maioria das vezes você vai ver Ele dentro do seu interior, você vai sentir Ele no seu interior e sabe, você começa a imaginar como que Ele é. Cara, você está vendo o Senhor, então por isso que você contempla o Senhor, sabe? Vamos lá. Eu vou sempre perguntar se está tudo bem, gente? Eles estão bem? Se quer participar, participe. Terminando já. Eu quero falar sobre isso, um contexto, uma experiência que eu tive. Acho que tem 2 anos mais ou menos, que foi antes de eu fazer tratamento para curar a costela, né? E quando a gente vem de igreja realmente, né, essas igrejas sembrianas, é justamente isso, a gente entende que a adoração está ligada à canção.
Então chegou um tempo que eu já não conseguia mais cantar, e quando eu começava a cantar eu sentia muita pontada, entendeu? Realmente, era como se fosse um punhal, e quando eu pegava o violão também, por causa da inflamação. E eu comecei a ser bombardeada na minha mente, tipo assim, o único me confrontando. Como é que Deus te dá um dom sendo que ele não te dá saúde para você exercer? Porque eu achava que exercer, tipo assim, que adorar a Deus estava condicionado à adoração. E eu precisei realmente fazer justamente isso, começar a trabalhar na minha mente para ser desconstruída essa mentalidade que a adoração, e fala, não foi fácil. Não foi fácil, entendeu? Eu fiquei realmente muito mal durante esse processo. Mas eu também posso dizer também que eu comecei realmente, eu não tinha realmente bem para onde fugir, eu só tinha realmente entender o que realmente era a adoração. Então é um processo também de desconstrução realmente para abrir, tipo assim, abertura para algo novo. Sim, é mudar a mente. Sim. Tipo assim, bem rápido, Marta e Maria, ela estava lá, Maria, né, adorando, escolheu a parte melhor e tal, Marta estava lá. Cara, não era errado o que Marta estava fazendo, mas a mente dela precisava passar por uma metanoia. Pô, por que eu estou fazendo isso aqui? Porque estou fazendo as coisas aqui para o Senhor, né? Mas essa metanoia, eu estou fazendo as coisas porque eu vejo meu pai fazer. Então, tipo assim, por que eu estou adorando? Eu estou adorando porque eu preciso me parecer com ele, sabe? Então, o que a gente precisa cultivar? É uma cultura de adoração. Uma vez eu estava na minha casa, um domingo, sabe que domingo, né, tudo quieto e tal, e eu no celular ali buscando uma música, cara, querendo sentir o Senhor. O Espírito Santo só falou assim, cara, desliga o seu celular, deita no chão. Cara, eu comecei a sentir uma presença naquele silêncio que eu nunca tinha sentido no momento de uma música. E eu um tempão buscando uma música. Caraca, essa aqui vai. Aí ligava e começava. Não é essa. Aí, pô, essa daqui agora vai. Tum. Aí, pá, caraca, não é essa. Só vi assim, ó. Dentro de mim, não audivelmente. Cara, desliga isso. Desliga seu celular. Cara, domingo, aquele silêncio, eu via, mano, passarinho cantando, o vento soprando, que eu comecei a contemplar o Senhor, eu falei, é isso, cara, é isso. Então a gente precisa cultivar essa cultura. Em Gênesis 15, rapidinho. Gênesis 15. Gênesis 2,15. Gênesis quê? 2,15. Assim, Yahvé, o Senhor, tomou o homem e colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. É isso aqui mesmo? Vê a versão de alguém para você. Ou se eu estou no versículo errado, eu estou. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem, pois dentro do Éden para lavrar e guardar. É isso aí, para lavrar, para algumas versões, alguém vai para cultivar? Então, para cultivar. Aí eu faço novamente a pergunta: Adão, ele vivia uma vida de adoração? Sim ou não? Sim. Adão vivia uma vida de adoração. Adão tinha um violão? Não. Nem harpa, acho que tinha lá naquela época, eu acho, né? Não produzia. Pelo menos na terra não. Pelo menos na terra não. Então ele não. Adão não era músico, Adão não era levita, Adão não era levita, entendeu? Ele não levitava, ou ele também não era da tribo de Levi, então, né? Adão não era nada disso, mas o Senhor coloca ele no jardim para cultivar a terra. E a gente sabe que cultivar vem de culto, cultivar vem de cultuar o Senhor. Então, a gente pode dizer que o Senhor coloca Adão ali para
cultivar a terra. E no momento que ele está cultivando, mesmo que ele não abra a sua boca, no momento que ele está fazendo algo, ele está cultuando ao Senhor. Né? Lembrei do irmão agora, né? Então, culto, aí eu fui ver o que quer dizer a palavra culto. A ação de adorar, prestar culto a um ser superior, a uma divindade. Cultivo, plantar de maneira adequada para que algo possa se desenvolver. Então você cultiva para aquela terra se desenvolver. Você está cultivando para que algo aconteça naquela terra ali, para que algo futuramente possa germinar, possa nascer e possa se tornar o quê? Uma cultura. E o que é cultura? Conjunto de hábitos. Então ele estava criando um conjunto de hábitos, que era cultivar todos os dias a terra para quem? Para o Senhor. E no momento que ele estava cultivando, ele estava fazendo o quê? Cultuando ao Senhor. Né? Então, eu cultivo o culto ao Senhor e isso se torna uma cultura. Isso se torna uma cultura. Cultura de quê? Cultura de adoração. Então nós precisamos cultivar uma cultura de adoração. E ter uma cultura de adoração, cara, envolve muitas coisas. Envolve oração, envolve leitura da palavra, mas aí eu te pergunto, envolve busca, aí eu te pergunto, ele cultivava na segunda, aí depois só cultivava na quarta? Ele cultivava na quarta, depois só cultivava no domingo? Não. Eu acredito que ele cultivava todos os dias, porque todo dia você precisa molhar a planta. Todo dia a planta precisa pegar um sol. Todo dia ele ia lá e arrancava uma folhinha que estava seca. Sabe? Ele ia lá e olhava o fruto. Pô, esse fruto aqui tá bom já para comer. Sabe? Essa terra aqui, caraca, a terra tá muito seca, vou dar uma molhadinha nela, né? Porque antes de o homem colocar, antes de Deus colocar Adão no Éden, como que era molhada a planta? Todos os dias subia um vapor. Então molhava a terra, deixava a terra apropriada, né? Então depois que Deus coloca Adão no Éden, o papel dele o papel de fazer isso, de todos os dias lavar a terra, todos os dias cultivar o Senhor, todos os dias cultuar o Senhor. Nossa, tô cansado. Quer mais lá? Não. Então, aí eu já fiz essa pergunta. Então, o que envolve uma cultura de adoração, oração, intercessão, busca diária, tempo com Deus, vida de santidade. Vou tentar ser bem rápido aqui, já estou finalizando. Aí, desses dois, eu queria destacar duas coisas, que é a oração e a intercessão, que é o que a gente vai entrar para falar, acredito, na semana que vem, que e oração e intercessão envolve adoração, envolve essas três coisas. A marca de um grande avivamento é o amor pelos perdidos. O amor pelos perdidos nos faz orar, interceder e adorar ao Senhor. Então, só para a gente, Apocalipse 6, Apocalipse 5, 14, só para a gente dar só uma pincelada rápida no que é questão da habitação, onde está falando, onde que tiraram isso. Apocalipse 5, do 6 ao 14. Vou ler aqui para correr. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes, entre os anciãos em pé, um cordeiro
um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. O cordeiro foi, pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque fostes morto. Então, oração está ligada à adoração. Como eu falei, a missão é levar a adoração aonde não tem adoração. Então, se nós amamos vidas, se nós amamos pessoas, nós vamos orar. E uma vida de adoração é isso. Uma vida de adoração envolve tudo isso, envolve orar por pessoas, envolve você fazer aquilo que Deus está falando para você fazer, envolve tudo isso. Aí eu volto lá atrás, se a gente não faz aquilo que Deus está falando para a gente fazer, se a gente está procrastinando, na verdade, é porque a gente está totalmente longe do Senhor. Se a gente não está ouvindo a voz do Senhor e na verdade, se a gente está sem uma direção, é porque nós estamos totalmente longe do Senhor. Porque uma vida de adoração, cara, nós não vamos viver de achismo, nós não vamos ver, será que o Senhor está falando isso? Faz sentido isso para você? Não. Uma vida de adoração é uma vida de certeza, não de certeza do que vai acontecer, mas de certeza daquilo que Ele está nos direcionando. É de certeza. Lembrei de algo agora, quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha. Antes disso, todo mundo adorou e tal, eles ficaram de pé e levaram eles até o rei, que eu esqueci o nome. Alguém lembra? Nabucodonosor, isso mesmo, né? Nabucodonosor. Aí ele, não vai adorar e tal. Aí eu sei que teve uma hora que eles falaram assim, não sei se não lembro, se ele perguntou, depois vocês dão uma olhadinha lá. O rei falou assim: quem vai livrar vocês e tal? Eles falaram assim: cara, se Deus vai nos livrar ou vai, eu não sei. Eu sei que eu não vou adorar, não, só adoro o Senhor. Ou seja, eles tinham uma certeza daquilo que era para eles fazer, na verdade, que era adorar. Agora o Senhor, eles tinham uma certeza no coração. Eles tinham uma certeza que eles estavam adorando ao Senhor. Se Ele ia livrar ou não, cara, o Senhor, não estou nem aí, mas eu não vou me prostrar. Ou seja, eles não negociavam, cara. E às vezes a gente negocia muito aquilo que Deus fala com a gente, cara. Não, Senhor, eu só vou cumprir o seu chamado se o Senhor me abençoar em algo ou fazer algo por mim. Não, cara, se Deus vai abençoar ou não, a gente está contemplando, Ele está falando para a gente fazer e eu vou fazer. Acabou. Isso é uma vida de adoração. E o mesmo aconteceu com Daniel. Também. Falaram para não prestar culto e ele foi e orou. Exatamente. Então, vida de adoração vai nos trazer certeza, cara. Por que a gente... Aí eu entro na metanoia. Por que a harpa e taça? A gente pode começar, vamos harpa e taça. Porque, cara, tá se levantando uma cultura de oração. Cara, eu tava com o Lucas do Rio de Janeiro. E... cara, ele tem uma palavra sobre o Rio que Deus deu a ele na primeira escola em 2017. Que, cara, tudo aquilo que foi, toda a palavra que foi liberada sobre o Rio de Janeiro, sobre o estado do Rio, na verdade, ainda está de pé. E Deus não, cara, o Rio, e a gente saiu de lá com esse pensamento do Rio de Janeiro nunca mais vai ser o mesmo. Então está se levantando uma cultura de oração lá, de oração, de intercessão, porque a gente acredita que o Rio de Janeiro nunca mais vai ser o mesmo. Se vai ser o mesmo ou não, cara, a gente não sei, é com Deus, mas a gente acredita nisso.
Então a gente tá sendo direcionado, na verdade ele foi direcionado por Deus a fazer isso. Por quê? Porque ele vive uma vida de adoração, é um cara assim muito... Mas enfim, então Deus está direcionando a ele nessa questão e eu queria trazer isso para cá também. Estava doido para compartilhar isso para vocês. Cara, a gente está levantando, eu esqueci o nome do grupo lá, não sei. Eu sei que a gente está se levantando para orar pelo Rio de Janeiro, porque a gente acredita que o Rio de Janeiro nunca mais vai ser o mesmo. Adoração, intercessão. Então o que acontece? Eles vão para a rua adorar e orar ao Senhor. Orar e interceder para o Senhor. Então, eu estava falando com os meninos lá, cara. Tava a gente no quarto assim, a gente conversando. Cara, se a gente... Imagina só comigo, cara. Se hoje, nesse dia, não lembro qual dia que foi, todas as igrejas do Brasil começar a orar e adorar simultaneamente, todo mundo. Cara, eu acredito que, cara, faz um alvoroço no inferno, no Brasil, no mundo. Imagina, não, entra nessa linhagem comigo. Agora, nesse momento, são que horas? 10h24. 10h25, todas as igrejas do Brasil vão começar a orar, todo mundo. Todos os crentes que existem no Brasil vão começar a orar. Cara, eu não sei você, mas eu acredito que muitas coisas são desatadas no Brasil. Eu acredito. Meu amigo, eu acredito que você vai ver morto levantando. Você vai ver morto levantando. Você vai ver paralítico sendo curado. Você vai ver... E para fechar, então isso, a arquitaça está lá em Apocalipse 5. Na semana que vem a gente vai entrar mais profundo nisso, por que fazer isso, qual motivo e tal, enfim. Eu falei aqui no começo que a marca de um grande avivamento é oração e adoração. Eu não vou entrar muito na questão dos moravianos, mas é um povo que eu posso ouvir 10 vezes aqui, as 10 vezes eu vou chorar, porque eu não sei se eu tenho um chamado para ser mártir, não sei, mas, cara, aqueles 2 jovens que foram para uma ilha lá, que se venderam como escravos, quando eu ouço essa história, cara, meu coração queima demais. Quando eu ouço sobre mártires, sobre alguém que entregou sua vida pelo Evangelho, meu amigo, você pode ter o culto, tá? Mover do Espírito Santo, o pau quebrar, eu vou ficar ali, beleza. Mas, cara, talvez eu não vou derramar uma lágrima, mas falou sobre mártir, meu amigo, falou que alguém entregou a vida e tal, isso queima demais no meu coração. Então, os moravianos, todo avivamento, ele vai anteceder por oração. Você pode ter certeza, alguém começou a orar. Você pode estudar os avivamentos, alguém começou a orar, alguém começou a adorar genuinamente e começou o avivamento. Só que todo avivamento, a marca dele é uma onda missionária. Porque todo avivamento, ele te leva a amar pessoas. Por que você começou a orar? Porque você ama pessoas. Por que você começou a interceder por alguém, por um país, por um lugar? Porque você ama pessoas. Sabe? Então, os moravianos, eles... Como é que começou esse mover de oração? Que durou quase 100 anos. 100 anos. Era um grupo de muitas igrejas e tal, e como toda igreja eles tinham suas diferenças. Um era batista, o outro era da igreja anglicana, não lembro muito bem o contexto aí, mas eu vou estudar a história da igreja, estou estudando na verdade. E eles tiveram uma ideia, não lembro o nome do cara lá da igreja, eles tiveram uma ideia. Olha, cara, a gente tem tantas diferenças, cara, que tal a gente focar naquilo que bate, naquilo que é a unidade entre... Aquilo que une. Isso, naquilo que une. E eles começaram a focar nisso, começaram a orar, mano. Começaram a orar, e o que aconteceu? Aconteceu uma onda missionária.
Aí foi aí que esses dois jovens entregaram sua vida ao Senhor e naquela época foi um grande avivamento. Por quê? Oração, intercessão, adoração, unidade da igreja. Unidade da igreja. Então, recapitulando, a gente precisa cultivar. Talvez você não vai gravar nada que eu falei aqui, mas grava só isso também. A gente precisa cultivar uma vida, cultivar um culto para que se torne uma cultura, de adoração. E essa cultura de adoração vai envolver várias coisas, que é a oração, que é a intercessão, que é a adoração, que é uma vida missionária, que tantas outras coisas, que é uma vida de busca diária. Cara, nós nascemos, nós morremos e ressuscitamos com Cristo. Eis que tudo se fez novo. E eu pergunto, qual que é a dificuldade que você está tendo de ter uma vida de adoração ao Senhor? O que está te... não é um culto, é uma aula, mas eu me senti encorajado a fazer essa pergunta. O que está te impedindo de viver, cara, uma vida de oração, de leitura e de busca da palavra diária? Eu não vou continuar, só vou deixar esse ponto de interrogação para mim e para nós aqui. O que está nos impedindo? E eu coloco outro ponto de interrogação: será que é a paixão pelo Senhor que nós não temos? Será que é a falta de contemplação do Senhor que nós não temos? Será que é tantas outras coisas que estão na frente do Senhor? Então eu estou terminando por isso aí, amém? Tem uma overdose de palavra hoje aí. Se preparem, né? Primeira vez aí.